o maior caso de corrupção do planeta? Qual a gravidade do orçamento secreto? Isso é uma matéria do BBC. Estamos aqui com Mariana Schreiber, da BBC News Brasil em Brasília, tá? O debate sobre o chamado orçamento secreto voltou a esquentar depois que viralizou na quinta-feira, dia 6, um vídeo sobre o tema da senadora Simone Tebet, do MDB, candidata derrotada à presidência da República. Na gravação, Tebet destaca a falta de transparência desse instrumento, que diz que podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. A fala é um trecho da entrevista concedida ao podcast Flow, ainda durante a campanha em agosto, após ficar em terceiro lugar no primeiro turno com 4,16% dos votos válidos. Ela declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que disputa o segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro. No vídeo, Tebet lembra que o chamado orçamento secreto deve contar com 19,4 bilhões em 2023. Segundo a proposta de lei de orçamentária encaminhada pelo presidente ao Congresso, ela ressalta que esses recursos são enviados por parlamentares para gastos pelo Brasil sem transparência e com baixa capacidade de fiscalização pelos órgãos de controle. A senadora cita ainda casos como fortes indícios de desvios públicos revelados pela revista Piauí em junho. Essa reportagem mostrou nossos municípios do Maranhão inflaram artificialmente os números de atendimento pelo SUS para receber uma fatia maior das emendas do relator, nome oficial chamado pelo orçamento secreto, que passaram a contar com bilhões de reais a partir de 2020. Relator, nesse caso, é o parlamentar que relata a lei orçamentária e, por isso, controla formalmente a distribuição desses recursos no ano seguinte. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, relatou em 2021 a lei que define o orçamento deste ano e tem a caneta para gerir os 16,5 bilhões reservados para o chamado Orçamento Secreto de 2022. A destinação dos recursos, porém, é definida a partir da negociação com o Palácio do Planalto e outras lideranças do Congresso, em especial os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e o senador Rodrigo Pacheco. Uma crítica recorrente a esse processo é que não há transparência sobre qual parlamentar solicitou quais recursos para qual finalidade e quais pedidos foram atendidos ou não. O relator, ele vai sozinho comandar 19 bilhões em 2023 para o Poder Executivo. O pedido do relator para liberar esse dinheiro ele vai sem rúbrica, sem autoria do parlamentar que definiu o uso do dinheiro. Ele é secreto, porque não sei quem está por trás da decisão do gasto, disse Tebet ao podcast. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Exemplo, uma cidade no interiorzinho do Maranhão faz exame de HIV em toda a cidade de São Paulo, de 12 milhões de habitantes. Tem uma cidade que diz que extraiu, no único ano, 540 mil dentes. Uma cidade pequenina. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido, que não tem dentes. Continuou a citar os casos revelados pela revista Piauí. Na avaliação da senadora, esses números não fazem sentido e podem dificultar o uso de nota fria para desviar recursos que não foram de fato utilizados nesses procedimentos de saúde. Por ter dinheiro saindo de Brasília, chegando lá, indo para o bolso de alguém, não tem sentido as menores cidadezinhas do Maranhão receberem os maiores recursos desse orçamento. E aí você vai puxar a fila, porque ele é secreto. Não sei de onde saiu, quem foi o autor, e eu não consigo controlar. Continuou
na gravação que viralizou. Maior escândalo de corrupção do planeta? O chamado orçamento secreto começou a funcionar a partir do Orçamento Federal de 2020, após o Congresso aprovar em 2019 a lei orçamentária do ano seguinte, prevendo pela primeira vez 30 bilhões a serem gastos por meio das emendas do relator. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro vetou essa novidade no orçamento. Depois, porém, ele aceitou negociar com o Congresso cerca metade dos 30 bilhões foram mantidos para a emenda do relator em 2020. A partir de então, o chamado orçamento secreto passou a ser um instrumento importante para construir uma base de apoio ao governo no parlamentar e afastar o risco de processo de impeachment, avalia a cientista política Beatriz Rey, pesquisadora visitante da Universidade Johns Hopkins, em Washington, estudiosa no funcionamento do poder legislativo no Brasil e nos Estados Unidos. Os possíveis desvios revelados pela revista Piauí não são os únicos indícios de corrupção envolvendo o chamado orçamento secreto. A novidade não tem 3 anos de duração e já houve uma série de denúncias reveladas pela imprensa brasileira, em especial pelo jornal Estado de São Paulo, primeiro veículo a destrinchar o funcionamento das emendas de relator. Em reportagem de maio de 2021, por exemplo, o jornal revelou que, ao menos, 271,8 milhões foram usados para aquisição de tratores, retroescavadeiras e equipamentos agrícolas, em geral, por valores bem acima do previsto da tabela de referência para compras do governo, no indício de compras superfaturadas. Na avaliação da Transparência Internacional Brasil, organização focada no combate à corrupção, não é possível dizer se o orçamento secreto é o maior esquema de desvio de recursos do planeta. Bruno Brandão, diretor executivo da organização, afirma que não há parâmetros para cravar isso, justamente porque nem toda a corrupção praticada é descoberta, de modo que não há números oficiais que permitam comparar diferentes esquemas pelo mundo. Ainda assim, ele diz que é possível afirmar que o chamado orçamento secreto é extremamente grave para a transparência internacional. Trata-se do maior processo de institucionalização da corrupção que se tem registro no país. O termo institucionalização da corrupção é usado, explica Brandão, porque no caso das emendas do relator, está sendo usado um mecanismo institucional que existe dentro da lei orçamentária para dar um verniz legal a uma prática corrupta. O que a gente chama de institucionalização da corrupção é uma forma de dar um verniz legal institucional a uma prática absolutamente corrupta na sua essência, que é a apropriação do erário público para interesses privados, sejam eles políticos, de reprodução de poder ou pecuniários mesmos, interesses materiais, disse a BBN News Brasil. E nesse caso, com a imensa escala, destacou ainda: mensalão vezes petrolão vezes orçamento secreto. Desde 2020, já são cerca de 45 bilhões empenhados pelo governo para gasto das emendas do relator. Segundo o levantamento da revista Piauí, o valor empenhado é aquele que já foi de fato reservado para o pagamento. A grande dimensão desses valores tem levado críticos do atual governo a comparar o orçamento secreto com escândalos de corrupção do governo no PT. No caso do chamado mensalão, o Ministério Público concluiu em 2012 que foram desviados ao menos 101 milhões por meios de fraude envolvendo contratos de publicidade de órgãos públicos. Já no caso do Petrolão, 6 bilhões desviados da Petrobras foram devolvidos após acordo de colaboração, leniência e repatriações. As dezenas de bilhões do chamado orçamento secreto têm sido usados pelos parlamentares para gasto de investimento em seus redutos eleitorais, como obras, compras de equipamentos e realização de procedimentos médicos. Não se sabe quanto desse total pode estar sendo desviado para esquemas de corrupção. Na avaliação de Bruno Brandão,
da Transparência Internacional Brasil, a falta de controle sobre esses recursos abre espaço para que uma grande parcela esteja sendo roubada. Esse esquema permite isso, desvio de recursos, numa escala talvez não conhecida até hoje, de uma forma de pulverização da corrupção. Porque é um recurso de orçamento federal jorrado para as localidades que têm a menor capacidade institucional de controle. E ainda, além disso, desviando os mecanismos regulares de transparência e controle do ciclo ordinário orçamentário, afirma. Corrupção não é o único problema. Para Brandão, porém, o problema não está apenas no desvio de recursos públicos. Na sua avaliação, há outros pontos graves envolvendo o orçamento secreto. Um deles é o fato de um orçamento já escasso, uma parcela de grande dinheiro está sendo retirada de outras despesas importantes para bancar gastos e interesses dos parlamentares. Um exemplo disso, cita o especialista, é o corte previsto de 59% dos recursos para a parcela gratuita da farmácia popular, que inclui medicamentos do tratamento da asma, hipertensão e diabetes. Segundo a reportagem do jornal Estado de São Paulo, enquanto a proposta de orçamento para 2023 prevê aumento dos recursos destinados às emendas de relator, a proposta do governo Bolsonaro para a farmácia popular é de 842 milhões, o que representa um corte de 1,2 bilhões do valor previsto para 2022, que é o total de 2,4 bilhões. Na sua visão, esse tipo de troca, recursos tirados de programas de Estado para engrossarem as emendas, reduz a eficácia do gasto público. O problema, diz, é agravado pela falta de critério na hora de distribuir o recurso pelo país, já que uma cidade que talvez tenha uma carência de investimento pode estar perdendo recursos para outras, que são redutos eleitorais de deputados e senadores aliados do governo. Desequilíbrio na corrida eleitoral. Aí que está. O diretor da Transparência Internacional Brasil cita ainda outro elemento preocupante envolvendo a emenda do relator. A distribuição desse recurso afeta o equilíbrio na disputa eleitoral, enfraquecendo a própria democracia brasileira. Talvez esse seja o aspecto mais profundo do orçamento secreto. Perverter o processo democrático. Quem apropriou desse recurso público utilizou para ganhar favores políticos e apoio dessas bases, e assim ganhar eleições e se manter no poder. E são justamente as forças mais corruptas que tiveram esse benefício. O resultado agora já mostrou que deu certo. Esses parlamentares se mantiveram no poder. E o que é mais corrupto, mais podre na nossa classe política, critica. O levantamento da revista Piauí, publicado nesta sexta-feira 7, mostrou que os principais partidos do Centrão, PL, Republicano, PTB, União Brasil, PSC, PP e Patriota, contaram com mais de 6,2 bilhões de recursos das emendas do relator. Uma bolada que ajudou a garantir a reeleição de pelo menos 140 parlamentares. Esse valor é superior aos 5,7 bilhões de recursos do fundo eleitoral distribuído em todos os partidos. Só no PL de Bolsonaro, 60 deputados reeleitos puderam destinar às suas bases 1,6 bilhões, vindo da emenda de relator, diz ainda a reportagem. O levantamento mostra ainda a discrepância da distribuição de recursos entre parlamentares de diferentes partidos. Cada deputado reeleito desse centrão expandido teve, em média, 42,8 milhões de orçamento secreto, um montante de 470% acima da média recebida pelos deputados reeleitos pela coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB, Avante, Solidariedade e PROS. 7,5 milhões cada, afirma a reportagem da Piauí. Os valores analisados pela revista, porém, incluem apenas uma parte do chamado orçamento secreto, já que não há transparência total sobre esse recurso. A base de dados analisada pela Piauí só leva em conta 19 bilhões dentro de um valor global de 45 bilhões já empenhados, reservados para o gasto, restando ainda outro 8 bilhões
a empenhar até o fim do ano. Esses 19 bilhões são valores somados entre indicações que se tornam públicas depois que o Supremo Tribunal Federal determinou a transparência de outras planilhas internas do governo obtidas pelo repórter ao longo dos últimos 2 anos, diz a reportagem assinada por Breno Pires. O que decidiu o STF? Após o orçamento secreto ser questionado ao STF, a Corte determinou que o Congresso desse total transparência em emendas do relator. Em resposta à Comissão Mista do Orçamento, criou um portal em que os pedidos passaram a ser registrados. Mas, para especialistas em transparência, a ferramenta ainda é insuficiente. Um dos problemas apontados é que é possível inserir como autor do pedido não apenas nomes de parlamentares, mas também pessoas, entidades e órgãos de fora do Congresso. A organização Contas Abertas fez um levantamento dos gastos disponíveis e encontrou uma série de inconsistências. Dentre os 12,3 bilhões das indicações dos autores, cerca de 4 bilhões, ou seja, 1/3 das indicações, são atribuídas a usuários externos. Dentre os usuários externos, existe uma classificação simples, como assinante, que indicou 23 milhões em emendas de relator, exemplificou o economista Gil Castelo Branco, diretor da organização Contas Abertas, em resposta por escrito à BBC News Brasil em setembro. Outro problema, acrescentou Castelo Branco na ocasião, é que esses dados continuam fora do sistema que permite fiscalizar melhor os gastos do governo federal, como o Siga Brasil e Portal da Transparência. Os dados mostram que os recursos bilionários são distribuídos sem qualquer critério técnico ou parâmetro socioeconômico, o que distorce as políticas públicas e amplia a desigualdade regionais e municipais, ressaltou. Bolsonaro diz que a responsabilidade é do Congresso e Lira defende as emendas do relator. Bolsonaro tem buscado se distanciar do tema, insistindo que o chamado orçamento secreto é uma iniciativa do parlamento. Pelo amor de Deus, para com isso, o orçamento secreto é uma decisão do Legislativo, que eu vetei e depois derrubaram o veto, diz o questionado por uma entrevista nesta segunda-feira, dia 2. Na sequência, ao ser interpelado sobre ter recuado ao veto, respondeu como irritação e deixou o local da entrevista. Quem recuou do veto? Ah, eu desvetei, desconheço desvetar. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, costuma defender as emendas de relator, dizendo que o parlamentar conhece melhor a realidade dos municípios e, por isso, estaria mais preparado para decidir onde aplicar os recursos federais do que as equipes dos ministérios. Argumento que é refutado por estudiosos da administração, como professora da Faculdade Getúlio Vargas e procuradora do Ministério Público de Contas dos Estados de São Paulo, Elida Graziani. Na semana passada, ele voltou a usar esse argumento e sustentou também que o novo instrumento orçamentário terminou com toma lá da cá entre parlamento e Congresso. Emendas de relator são lícitas, constitucionais e democráticas. São, além de tudo, uma posição do parlamentar contra as práticas que levaram ao crime do mensalão, captação de apoio político por compra de votos no Congresso. Isso não pode votar, disse Lira em entrevista à Rádio Bandeirantes. Usar isso como bandeira de campanha é um erro, vai prejudicar muitas pessoas que tiveram melhorias nas suas vidas. É melhor parlamentar fazer as indicações porque sabe mais da necessidade do povo do que um ministro que não teve um voto e não conhece o Brasil. Essa prática libertou o Congresso do toma lá da cá, afirmou também. Já o relator do orçamento, deputado Hugo Leal, PSD Rio de Janeiro, refutou que as emendas do relator sejam um orçamento secreto, em entrevista no final de setembro no portal de notícia O São Gonçalo, veículo da Baixada Fluminense. É sobre a famosa polêmica das emendas do relator que passou a ser chamada fora do Congresso de orçamento secreto. Eu digo que não existe absolutamente nada de secreto. Se tivesse orçamento secreto, o Supremo não deixaria fazer.
e o TCU também não. O que existe é uma discussão de critérios de distribuição, mas não existe orçamento secreto. Ele passa por toda a análise pública dos três poderes e, obviamente, da Câmara e do Senado, argumentou. A BBC News entrou em contato com o Palácio do Planalto, os presidentes da Câmara e do Senado e o relator Hugo Leal, mas eles não quiseram se manifestar para essa reportagem. Está aí para você decidir o que fazer com seu voto no dia 30.